Bom dia a todos. Declaro abertos os trabalhos desta que é a segunda audiência de apresentação dos cumprimentos das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2022. Hoje recebemos aqui a Secretaria de Finanças da Prefeitura de Taubaté para apresentar os números do exercício municipal, do Executivo Municipal, desculpa. Esta audiência é realizada em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2020, Lei de Responsabilidade e Gestão Fiscal, que afirma que, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará os cumprimentos das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Compõe a mesa dos trabalhos o secretário de Finanças, Fernando Amâncio de Camargo, que vem acompanhado pela contadora Isabela Rocha Couto Campos e do diretor de Finanças, Marco Antônio Campos. Gostaria de registrar a presença da vereadora Elisa, representa Taubaté. Presença frequente em todas as nossas audiências desta casa. Primeiramente, nesta audiência, os representantes da Secretaria de Finanças apresentarão os dados referentes ao cumprimento das metas fiscais do Executivo Municipal durante o período compreendido entre maio e agosto de 2022. Após a explanação, os senhores vereadores farão seus questionamentos. Você, munícipe, que acompanha esta audiência conosco aqui na galeria do plenário, poderá participar usando a tribuna por até 2 minutos para fazer perguntas pertinentes às metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2022 da Prefeitura de Taubaté. Basta se inscrever, preenchendo o formulário que está disponível aí mesmo, próximo às primeiras fileiras. Assim que for declarado o encerramento das inscrições, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados após a fala dos vereadores. Você que nos acompanha pela TV Câmara também poderá participar enviando os seus questionamentos. Basta acessar o endereço www.câmarataubaté.sp.gov.br, ir até o menu TV Câmara e clicar em Participe ao Vivo. Você pode também enviar o seu nome e questionamentos diretamente pelo WhatsApp para o número 3625-9525. Passamos agora para a explanação da Secretaria, que terá até 30 minutos para discorrer sobre as metas fiscais da Prefeitura de Taubaté referente ao segundo quadrimestre de 2022. Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez, Alberto, pela acolhida na casa, Elisa, e a todos aí que nos assistem. Mais uma vez aqui, e hoje, como sempre, eu brinco que a audiência de metas fiscais é delas, né? E aí eu pediria aí para a Isabelle, com toda a competência que tem, e Simone, que está aqui nos acompanhando, para discorrer sobre o assunto e fazer as explicações devidas. Bom dia a todos. É muito bom a gente estar aqui de novo, né? Nós estamos aí na nossa última apresentação do ano, né? Porque a gente ainda tem um terceiro quadrimestre que a gente vai fazer no próximo ano. E é muito bom a gente estar aí finalizando, acompanhando, vendo como que está aí as contas do município e também a participação de todos, né? Fazendo ali os seus apontamentos, as suas considerações. Então, como diz aí o artigo 9º, né? Então, ao final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida ao parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Aqui a gente tem o nosso primeiro quadro, que ele começa já falando sobre o nosso demonstrativo da receita e da despesa. Para as metas de 2022, na Lei Orçamentária Anual, nós tínhamos aí 1.330 bilhões como meta, né? E aí a gente faz a divisão pelo quadrimestre, a gente tem 443
milhões, né? Para a gente estar aí fazendo o alcance dividido em receitas e despesas, né? Para a gente fazer uma avaliação de quanto o município está comportando dentro daquele quadrimestre. Como vocês podem ver ali, a gente tem a avaliação no segundo quadrimestre e também no exercício. A receita alcançada no segundo quadrimestre tem ali 433 milhões e a despesa 457 milhões. E uma variação da receita de menos 2%, né, que nós poderíamos ter alcançado um pouquinho mais, mas ainda estamos dentro da faixa, né, do que é esperado, porque conforme a gente tem como princípio, a gente fixa a despesa e prevê a receita. Então, a receita sempre é prevista, né, nunca vai ser muito exato. E a gente tem ali no exercício, em comparação, tudo que é previsto, 916 milhões e a despesa, 800 milhões. Bom, falando de resultado primário. Nas últimas audiências, a gente sempre teve um questionamento, né, com relação ao resultado primário, né? O que é, como que funciona. E eu vim trazer para vocês de um jeito mais didático possível para ficar bem claro, né, o que é esse resultado primário. O resultado primário, ele é definido pela diferença entre receitas e despesas do governo, excluindo-se da conta as receitas e despesas com juros. Vou parar aí. Bom, vamos pensar por um lado que cada trabalhador tem o seu salário, certo? Isso é considerado como uma receita primária. A partir do momento que ele faz um empréstimo, ele não tem mais só receita primária, ele tem uma receita que ele foi ali e falou assim, nossa, eu estou precisando fazer uma aquisição, ele faz um financiamento, ele faz um empréstimo. Essa não é uma receita primária. A receita primária é aquela que ele tem ali constantemente, tá? Trazendo isso para o município ele tem as receitas primárias dele também, que seria o ISS, o IPTU, as taxas, outras que são base do município. Então, quando a gente fala de resultado primário, a gente está falando de um termômetro, um índice que o município tem para avaliar como que ele está frente ao pagamento dos juros e multa, né? De financiamentos, de empréstimos e assim por diante. E falando de despesa primária, a despesa primária também é a base. Ou seja, o que é despesa primária? O pagamento do pessoal para o funcionamento da prefeitura. Então, a gente está comparando receita primária, o que é base, ISS, IPTU, com a despesa primária, gasto com pessoal e assim por diante. E aí a gente utiliza isso como um termômetro para ver como o município está se comportando frente ao pagamento de juros e multas. Então, esse resultado aqui é simplesmente um índice, uma forma de entender como que está, se está positivo ou se está negativo. E ali a gente tem um resultado primário, a gente teve um superávit, ou seja, frente ao pagamento de juros, a gente tem uma boa condição, que a gente está em um valor realizado no quadrimestre, 24.764, entendeu? Então, a gente está com superávit primário. Falando de resultado nominal. Bom, o resultado nominal também é um termômetro, só que diferente da forma como é calculado o resultado primário, o resultado nominal, ele pega um todo. Então, ele pega toda a dívida do município, né, e faz aí o cálculo. Então, a gente tem a dívida fiscal líquida em 31/12/21, de 351 milhões, em comparação ao segundo quadrimestre, de 355. Então, nosso resultado nominal, ele está um pouquinho abaixo, né? Ele está negativo, ele está em 3 milhões negativo. Entretanto, esse resultado ainda pode ser melhorado no terceiro quadrimestre. Aqui a gente tem um cálculo do resultado nominal, como que a gente chegou naquele valor que eu falei para vocês negativo, de menos 303 milhões. A primeira linha ali, a gente tem a nossa dívida consolidada. Bom, a dívida consolidada, ela tem uma formação. A gente tem a formação de CAF, eu vou mostrar no próximo quadro para vocês como que ela é composta. E aí ela é seguida das deduções. Então, vamos considerar que hoje a prefeitura pegasse toda a disponibilidade de caixa dela, ou seja, o dinheiro que ela tem literalmente em caixa, e fosse pagar as dívidas dela de primeira mão. Então, a gente tem ali disponibilidade de caixa 103, que seria o líquido, menos as deduções, que seriam o resto a pagar processados, depósitos restituíveis. E os demais haveres financeiros seriam outras receitas, possivelmente outras receitas que poderiam entrar no município. Então, somando tudo isso, a gente tem uma dívida consolidada líquida de 355 milhões, que é esse valor que estava aqui no quadro anterior.
Agora, falando da nossa dívida consolidada, como que nós temos o cálculo dela? Bom, a dívida consolidada, ela está formada ali pelo Programa de Aceleração do Crescimento, que seria o PAC, que é o Programa para o Transporte. E aí a gente está considerando o saldo. O saldo é o quê? O que resta ainda a ser pago. Então, em 2021, a gente tinha 2.500.000 e no segundo quadrimestre a gente tem 2.400. Ou seja, já houve um pagamento durante o exercício, né, de 2022 e até o segundo quadrimestre daquele valor. A gente tem ali o montante do CAF também, que estamos 358 milhões, agora a gente está com 332. Desenvolve São Paulo, Finisa, precatórios. E ali a gente tem duas linhas interessantes, que é algo que foi muito falado nessa casa, né? Que é referente ao IPMT. Né? Foi muito questionado quanto que a prefeitura iria fazer o acordo. Então, em 29/6, né, desse ano, a gente fez o acordo. E como vocês podem ver, a gente tem ali um valor de 76 milhões do patronal e o aporte de 30 milhões. Mas não foi o que foi firmado, porque a gente já pagou. Então, isso aqui já é o saldo. Então, a gente já tem um valor que a gente já pagou dentro desse quadrimestre, que eu vou demonstrar na próxima tela. E aí, como vocês podem ver, deu um montante de 487 milhões, que é a dívida consolidada que a gente mostra nesse quadro, que também mostra o resultado nominal. Como eu havia falado para vocês, nós tínhamos uma dívida de 77 milhões, né? E com relação ao patronal, e aporte de 31. No período, ou seja, nesse segundo quadrimestre, a gente já fez a quitação ali de 1,5 milhão, né? Referente só à parte de IPMT. E aí também a gente tem uma outra linha importante, que foi o pagamento da primeira parcela referente ao CAF, que é um valor de 26 milhões. São valores altos, consideráveis, que a gente colocou até aqui um total de 27 milhões que aconteceu nesse segundo quadrimestre. Com relação a restos a pagar de exercícios anteriores, ou seja, até 2021. Nós iniciamos o exercício de 2022 com restos a pagar de 293 milhões. E ali a gente tem duas linhas, duas formas de cálculo, que a gente está considerando só o que foi liquidado e só o que foi pago. Tá. A despesa pública, ela tem 3 estágios: empenhado, liquidado e pago. O empenhado é quando a gente tem um orçamento, a gente fala, olha, eu vou empenhar esse valor porque eu quero, de certa forma, falando de uma maneira mais fácil para todo mundo entender, eu quero reservar esse valor porque eu vou gastar ele durante o ano. Mas não quer dizer que esse valor de fato vai acontecer, porque você ainda não tem uma contratação, você está fazendo só uma reserva, estou empenhando ali. E ali, o segundo estágio é a parte do liquidado. O liquidado é quando você já tem uma nota fiscal, você já tem um processo, às vezes você já tem uma ordem de pagamento, mas você ainda não pagou, tá? Então, pensando no liquidado, nós tínhamos aí de restos a pagar em 2020, no início de 2022, 293. Nós tivemos um cancelado. Esse cancelado eu já explico para vocês. O liquidado até o segundo quadrimestre foi de 180, ou seja, a gente já tem ordem de pagamento, de alguma forma a gente já está com esse compromisso firmado para ser pago. E o total a liquidar, que falta ser liquidado, de 33 milhões. Falando do cancelado, esse 79. Eu não falei para vocês que a gente tinha que o empenhado é quando você tem um compromisso, você não está reservando saldo? Então, lembra lá da dívida do IPMT? Nós tínhamos esse valor reservado. Então, foi necessário a gente fazer esse cancelamento para a gente fazer vamos dizer assim, o acordo, exatamente. Então, a gente cancelou o que estava lá para a gente fazer a inscrição em dívida confessada. Só que lembrando que 79 milhões cancelados não é só IPMT. Referente ao IPMT, são 78,3, tá? O restante, eles são outros contratos que tiveram encerramento de suas assinaturas, né? E assim por diante, foram outras situações. Mas aí, a grande maioria é referente ao IPMT. E referente ao que foi pago, a gente tem ali um valor total pago até o segundo quadrimestre, 168 milhões. O que resta a pagar, 45, tá? Então, essas são as duas situações que a gente tem com relação a esse valor de 293 milhões.
Essa aqui são as receitas, né? As receitas arrecadadas, o que estava previsto, o que foi arrecadado no segundo quadrimestre e os seus respectivos percentuais. Então, a receita arrecadada ali, o total da receita, né, geral, 443 milhões, é o que estava previsto no segundo quadrimestre, né? E o que nós arrecadamos, 434. E aqueles menos 2,10%, que seria o que restou, né? O que faltou para a gente arrecadar e alcançar a meta. E nós temos aí as linhas das principais receitas, né? A gente tem a receita maior aí, que seriam as receitas patrimoniais, a gente tem ali também a alienação de bens, entre outras mais. E aqui a gente tem um quadro, né? Do que foi previsto, que foi arrecadado, previsto inicial dentro dos meses. Então, nosso mês de maior arrecadação, a gente tem o mês de maio, depois a gente tem o mês de junho, mês de julho, a gente deu uma caída, né? E o mês de agosto também deu uma caída, mas ainda dentro do que é esperado. Principais receitas no segundo quadrimestre. Aí nós temos o ISS, IPTU, Imposto de Renda, ITBI, ISS Simples Nacional, ISS-QN. Temos aí os 35%, principalmente do ISS, né, que a gente teve uma maior arrecadação. E temos também o Imposto de Renda, de 10,34%, são os que mais se destacam dentro do período. Transferências da União. A gente tem a cota parte, né, do FPM, que aconteceu, a gente tinha um previsto de 28, foi arrecadado 36, é um valor considerável. A mesma coisa aconteceu ali no Fundo de Participação do Município, aquela questão do 1%. A gente arrecadou 4 milhões, estava previsto 1 milhão, então foi 1 milhão a mais. E a referente ali, a cota parte do Fundo Especial do Petróleo, FEP, estava previsto 1,7, nós arrecadamos 5,2, é um valor alto também. E depois ali a gente tem a cota parte de compensação financeira de recursos minerais. Também a gente teve quase que o dobro, né, do que estava previsto e o que foi arrecadado. Participação da receita dos estados, cota parte de CMS, IPVA, IPI também, principalmente mais a parte do ICMS, né, que a gente tinha um previsto de 109, a gente recebeu aí arrecadado 117. Transferência de recursos do Fundeb, previsto 85 e foi arrecadado 90, então 5 milhões a mais. Fundip, o Fundip não chegamos no valor, a gente tinha um previsto de 6,6 milhões, arrecadamos 5,7 milhões. E aqui já é o quadro das principais das despesas realizadas. Como eu havia falado para vocês, a gente tinha aí como fixado 443 milhões e nós realizamos ali 469 milhões. E com relação ao ano, né, 812. Considerando o estágio da despesa pública, o estado liquidado, ou seja, aquele que já tem um compromisso firmado, alguma ordem de pagamento, alguma situação desse tipo. E aí a gente tem no quadrimestre 5,82%. Aí as principais despesas realizadas. A gente tem ali, são os gráficos, né, a média fixada. Então, vamos considerar ali que o nosso maior mês, né, que a gente teve um maior mês um gasto maior foi no mês de junho, que foi de 134 milhões. Depois, no mês de julho, 122 e agosto, 112. Mas também vamos considerar aí nesse período que a gente também teve um gasto, né, um gasto alto, como eu já mencionei nos slides anteriores, né, os montantes que nós desembolsamos para quitar algumas dívidas. E aí o realizado no quadrimestre, 469 milhões com relação ao fixado, que é 443. Então, aumentou um pouco, mas ainda dentro do que é esperado. E aqui é nosso quadro demonstrativo com gasto com pessoal. Como vocês podem ver, a gente tem um limite máximo permitido ainda por lei de 54%. E a gente está com 39,23%, né, com gasto com pessoal. Então, a prefeitura tem se mantido bem abaixo, inclusive do percentual, com relação ao gasto com pessoal, contratação, aumentos de salário, dentre outras coisas que é muito cobrado, né? Então, aumentos de salários. Nós temos mantido aí com um percentual bem aceito em todos os âmbitos, né? Seja Tribunal de Contas, Ministério Público, o que for, lei de responsabilidade fiscal, nós estamos dentro do que é permitido.
E esse daí é um quadro comparativo da receita e despesa, segundo quadrimestre de 21 e segundo quadrimestre de 22. Em 21, né, o mesmo período do ano de 2021, a gente tinha uma receita de 390 milhões. No segundo quadrimestre de 22, 434. Então, em comparação de um ano para o outro, nosso ano ele está em arrecadação muito maior, né, do que o passado. E com relação à despesa, 344, né, que foi gasto no período do segundo quadrimestre de 21, e o segundo quadrimestre de 22, 469. E agora nós ficamos à disposição para eventuais dúvidas, questionamentos e o que for mais. Obrigada. Obrigado, Isabelle. Isabelle mesmo, né? Isabelle. Passamos agora também à fala do secretário, para que possa fazer os esclarecimentos que ele achar pertinente. Tá bom. Então vamos já abrir para as perguntas, que assim o secretário já faz a resposta e também as explicações que achar necessário. Vamos começar então com a vereadora Elisa, nossa vereadora que foi a primeira a chegar nessa casa. Gostaria de registrar a presença também do Graco, assessor, chefe de gabinete do vereador Macedo, presente aqui representando o vereador. A senhora tem o tempo que achar necessário. Bom dia. Mais uma vez, queria agradecer e parabenizar a Isabelle, muito didática. Cada vez que ela vem, ela destrincha um pouquinho mais, né? Eu gostei bastante do seu exemplo do primário, né? E aí eu já vou começar com a questão nisso. E as minhas perguntas são mais relacionadas a ainda tentar evidenciar um pouquinho mais para a população, né? Você falou da receita primária e da despesa primária, deu o exemplo do empréstimo, por exemplo, né? Isso teria relação com despesas correntes e receita corrente ou não? Aí depois, se você puder só falar um pouquinho disso, né? Por favor. Na explicação também de empenhado, liquidado e pago, bem bacana também. Eu acho que cada vez mais a gente vai aumentando a compreensão, né? Porque são questões bem técnicas, né? E o formato também que vocês colocaram, que vocês dividiram, eu acho que já estava da outra vez, mas dividiram bem os gastos, tudo certinho. Em relação ao slide, acho que 10, que você falou, né, das receitas correntes, aí você falou a receita patrimonial mais significativa, alienação de bens. Aí eu queria também que se você pudesse, por favor, trocar esse nome, receita patrimonial, o que seria, né? Porque assim, impostos e taxas ok, contribuições ok, a receita patrimonial seria o quê? Penso que é relacionado ao patrimônio, mas falo também no sentido da gente evidenciar para os munícipes também o que seria isso. Alienação de bens, a operação de crédito, amortização de empréstimos, só colocar um sinônimo para a gente entender o que é cada um desses, que é no slide 10. A questão bem importante que você colocou agora já mais para o final, que foi a questão do 39% também, né? Mas primeiro eu vou falar do Fundeb, que é uma coisa que eu acompanho bastante, o Fundeb aqui do nosso município, acompanho as reuniões do Conselho do Fundeb, e a gente teve uma arrecadação maior, né? 6,86%. Eu me lembro que no ano passado, acho que foi 18% a mais no total, no Fundeb, de arrecadação, né? Mas ainda assim está sendo mais do que o previsto, né? É considerável também. Eu acho que isso também entra um pouco na questão da valorização dos servidores também da educação, no caso, né? Mas aí, indo agora finalmente mesmo para a despesa total com o pessoal, nós estamos em 39%, né? Essa porcentagem já está contemplando os 400, 500 cargos de professores que entraram. E você falou do limite máximo, né, que é 54, e a gente está bem tranquilo com 39. Aí tem um limite prudencial e um limite legal, que está evidente aqui, mas eu queria que você pudesse falar um pouquinho. Seria prudente, no caso, o prudencial? O que seria esses dois outros limites, né?
E eu acho que aí é só, mas aí é importantíssimo a gente pensar nessa questão do 39%, né? Eu acho que a gente pode aqui mandar um recado para o executivo, e o secretário está aí também para falar para o prefeito, né? Para a gente ver para a LOA do ano que vem, né? Essa possibilidade da valorização dos servidores, de um aumento possível, né? Talvez não consiga o que realmente poderia dar, mas pelo menos alguma coisa, né? Considerando que aqui a gente está com um limite bacana de 39%. Então, são essas as minhas considerações, muito didático. Uma última coisa, porque fica muito evidente mesmo, vocês explicam muito bem. Mas eu queria saber, para a gente não pensar também que tudo é maravilhoso, qual que é o desafio de vocês em relação à Secretaria de Finanças e às contas da nossa prefeitura. Obrigada. Parabéns mais uma vez. Obrigado, vereadora. Gostaria de anunciar que está encerradas as inscrições para perguntas. Então, vamos passar aqui para os questionamentos, as respostas do secretário. Eu ia falar, eu queria que você quer a Isabelle explicando. Eu gosto da forma didática dela, entendeu? Não tem, eu achei interessante isso, entendeu? Mas deixa eu ir no geral aí, que eu acho que é importante. Com relação, você fala logo no começo, né, o que é o do empenhado, não é isso? Lá no slide, deixa eu pegar o slide 10, que eu acho que é mais fácil. Isso. Vou lá, mais fácil lá. Vou voltar no 10, né? 2, fixa. Eu queria pegar aqui, mas pode ser. Então vamos lá. Tem algumas situações que a gente fica mais engessado, porque é uma definição da legislação. Talvez se a gente colocasse entre parênteses ali para esclarecer alguma coisa, ficaria mais fácil. Mas, por exemplo, a receita patrimonial, como você bem falou, ela vem do patrimônio da prefeitura, né? Então, é tudo aquilo que eu consigo mediante o meu patrimônio. Então, por exemplo, se eu alugar um próprio municipal, ou tiver uma concessão, ou uma permissão que ela seja remunerada, é uma receita patrimonial. A receita, praticamente quase todo aí o valor, ele vem dos rendimentos de aplicações financeiras, que a gente tem mudado aí um pouco a atuação com relação aos investimentos, a forma como a gente vem atuando um pouco em cima disso. Então, a receita patrimonial proveniente, principalmente dos rendimentos de aplicação financeira, tem sido maiores. Então, aí dentro você vai ter exatamente isso. Praticamente aluguéis, ou né, a parte de patrimônio e a nossa rendimento de aplicação. Quando você fala alienação de bens, tem a ver com os nossos leilões, basicamente. Alienar o bem, a única forma que a legislação permite é o leilão para que você se desfaça ou de um bem público. Então você pode ter, por exemplo, ajuste de alienei e classifiquei errado. Então, muitas vezes, até a própria receita é negativa, porque naquele período a gente fez ajuste para mais ou para menos, então fica nesse. Mas a alienação de bens tem a ver com isso, né? E que mais que se fala? Operações de crédito são todas essas operações de empréstimos, né? Então, aí, tudo que tem a ver com financiamento ou empréstimo propriamente dito, ou operação financeira nesse sentido, cai nesse grupo da receita de capital. A receita, ela é dividida, a gente chama a divisão dela por fonte. Fonte 1, fonte 2. A fonte 1 tem a ver com as correntes, é aquilo que você usa para custeio. E a fonte 2 é a fonte capital, que são as receitas que você utiliza para capital. A grande diferença: eu não posso ter uma receita de capital financiando uma despesa de custeio. Mas eu posso ter uma receita de custeio financiando uma despesa de capital. Então, essa é a grande diferença entre os dois grupos, tá? Mas fica fácil a gente dividir dessa forma. E as deduções que acontecem são as deduções criadas para compor o Fundeb. Então, do nosso ICMS, do FPM, do nosso IPVA, ficam retidos valores que vão para um fundo
e esse fundo é redistribuído pelo Estado. Né? Então, nós contribuímos para o fundo em 20% do nosso ICM, do nosso FPM, do nosso IPVA, e aí, formado esse bolo, mediante o número de alunos matriculados no ensino fundamental, né, dos nossos ensinos, é determinado um valor por aluno e esse valor retorna para o município. E aí é o valor que retorna, que é aquele valor que você falou, o ano passado foi 18, nesse quadrimestre está acima de 6. Pode ser que até o final nós tenhamos um aumento. Por quê? O primeiro quadrimestre nunca tem essa expressão. Porque geralmente é feita uma reavaliação em maio do valor per capita. E aí os meses de maio, junho, julho e agosto, eles começam a ter um novo valor, geralmente ele é um pouco mais alto. Então, por isso que o Fundeb chega nessa situação, né? Então, acho que aí te ajuda na explicação lá do porquê que o nosso Fundeb sobe, porque o ano passado foi tanto e por enquanto ele está em tanto. Esperamos que ele chegue aí no seu grau. Falando um pouquinho aí das dívidas, e aí eu falo do percentual. Se vocês olharem, a gente teve um resultado nominal menor, né? Negativo ali, em função de que a Isabelle bem explicou, né? Aquilo que eu tenho de receita e aquilo que eu pego para complementar a minha receita. Quando nós fizemos a operação de crédito, quando nós passamos o IPMT para um pagamento parcelado, nós tiramos ele daquilo que nós chamamos de pagamento imediato, curto prazo, por isso que nós cancelamos 78 milhões, e esse valor foi para o longo prazo. Então, a cada ano, eu vou pagar um pouquinho desse débito que nós temos lá, dessa dívida que foi assumida. Se vocês repararem, nós cancelamos 78 milhões. Esse era o valor da dívida, se ela tivesse sido paga no momento certo. E agora deu mais de 120. O saldo de 70... Tem 76, né? E mais o aporte, não é isso? 77. 108. Mais muitos juros, aquela história toda, mais o que nós já pagamos. 110 milhões brincando. Então, de 78 para 110 só pelo fato de não ter sido pago. Então, isso pesa bastante para a gente, porque eu tenho desencaixe, e aí eu entro exatamente no outro ponto. A prefeitura, ela nesses 2 anos principalmente, nós acertamos essa parte de custeio da prefeitura. Então, fomos lá verificar aquilo que devia para funcionário, né, que foi principalmente a licença-prêmio. Fomos estabelecer algumas situações, algumas leis que passaram por aqui, acertando cargos, reforma, com questionamento, não vou entrar no mérito, mas foi proposto uma nova situação para os funcionários. E a gente procurou não atrasar mais licença-prêmio, tenho pago todo mês. A situação de férias, tem funcionários aí com várias férias vencidas e que não foram pagas até o momento, e nem tiradas, né? Então, essa situação, esse custeio que a gente vem aumentando, ou vem desenvolvendo, ou vem demonstrando como tem que ser feito, porque muitas vezes também era um custeio meio que, eu não gosto de usar essa palavra, mas não era claro com relação, não gosto de usar a palavra enrustido, que dá a impressão de má fé, eu não posso falar nisso, então, mas assim, era por exemplo, eu não tenho ata para café, eu não tenho ata para isso, então muitas vezes eu tinha um gasto que estava lá escondido, né? E agora a gente tem deixado isso muito mais às claras. Então, o que acontece? Quando a gente fala de pessoal propriamente dito, e ele compara com a receita corrente líquida, eu tenho um percentual muito bom, 39%. Não significa que o custeio da prefeitura possibilita o reajuste devido, ou o reajuste que a gente gostaria de ter para todos os funcionários. Não podemos nunca deixar de ter pelo menos o reajuste. A gente tem colocado isso na LOA para que o ano que vem a gente tenha pelo menos a perda inflacionária, tal, que a gente mantenha isso. Mas nós estamos entrando num momento,
entra IPMT, entra CAF, eu diminua o meu recurso financeiro para dar o reajuste. É como se eu tivesse assim, eu tenho limite, mas eu não tenho como pagá-lo. É o nosso cheque especial, às vezes. Às vezes eu tenho um limite de cheque especial de, ganha 10, ganha 5, ganha 2, ganha 1. Ganhei R$1.000. Isso aqui é o que eu ganho. O banco vai lá e me oferece um limite de R$2.000. Eu posso ter os R$2.000? Não posso. Não posso porque eu só tenho 1.000 para gastar. Então eu tenho um limite que eu posso usar, mas eu não consigo porque o meu financeiro não chega lá. Então assim, para todo ano a gente vai continuar estudando essa política com o pessoal, os reenquadramentos necessários. Talvez tenhamos algumas mudanças aí por lei, porque plano de carreira, temos 1/3 dos professores, temos ainda, provavelmente, a definição de novos pisos salariais, que tem sido discutido aí e que está sob júdice, né? Então, enfermeiros, e aí, consequentemente, quando você faz enfermeiro, você faz toda a cadeia, né? Porque aí você tem auxiliar de enfermagem, você tem o atendente, enfim, você tem o próprio médico, enfim, a gente entra numa outra linha de reajuste. Então, todos esses desafios, e aí é que eu ia entrar para complementar, nós temos alguns desafios ainda que é colocar um pouco mais a casa em ordem e melhorar por demais a nossa capacidade de custeio, porque quanto mais eu crio de custeio, menos recurso eu terei para investimento. E a cidade hoje carece das duas coisas. Eu preciso ter investimentos na cidade, eu preciso continuar saneando esses problemas todos que foram deixados com o tempo, né? Então, a gente vai ter que ter um trabalho muito sério para manter essa linha fiscal. No quadrimestre passado, eu falei, olha, no segundo quadrimestre vocês vão ver números diferentes, porque no primeiro era tudo positivo, né? Tudo positivo, tudo positivo. Agora já começaram a aparecer os negativos. Por quê? Porque eu tenho um carregamento muito grande no primeiro quadrimestre e os outros dois eles vão se diluindo. Então, a gente vai ter aí aquela diferença de receita. E receita vai se aproximar, né? Nós vamos ter as receitas mais equiparadas. Então, assim, vai ser o terceiro quadrimestre vai mostrar uma outra situação, a situação real, né? Então, assim, a gente tem tomado como desafio continuar nesse processo de modernização, né? Nós sofremos muito aí, maio, junho, julho, agosto, a gente tem sofreu muito, principalmente maio, né? Nós saímos do zero, porque quando o sistema foi tirado, nós caímos de uma vez, e aí nós estamos nos reerguendo para poder chegar até o momento que está chegando. Todos os dados aí que estão já são frutos do sistema novo. Então, graças a Deus, nós estamos numa situação muito mais tranquila. Pontualmente, alguns problemas no tributário, mas no restante a gente já conseguiu se safar aí e implementar uma nova ferramenta, que daqui a pouquinho começa a dar frutos daquilo que a gente pensa como ferramenta de transparência, de participação, né? Eu acho que a gente tem aí um caminho diferente, aí um desafio maior é de continuar exatamente isso, tentando manter a situação de investimento e de custeio paritários para que eu não precise parar nenhum e nem outro. Acho que no geral é isso. Pode, deve. Vereadora, fala isso no microfone para ficar registrado, né? O senhor também é muito didático, secretário. Bom, foi falado também a respeito do resultado primário. Você tinha questionado sobre as receitas correntes, como que estava dividido isso. Bom, as receitas primárias, elas ficam justamente no grupo de receitas correntes. Isso, se a gente for falar de receitas capital, a gente já está falando das operações de crédito, a gente já está falando dos financiamentos, da parte que você precisa pegar de outra instituição financeira para colocar no município. Então, aqui é literalmente a base, receita primária. E é um parâmetro, né? Um termômetro para ver como que está a saúde financeira da prefeitura do município. Basicamente isso. Marco vai explicar o negócio. Não. Deixa eu aproveitar aqui. Então, Elisa, vi que você está bem
interessado em como funcionam as receitas, eu acho que é importante também, o Fernando já tinha falado, a Isabela também, essa receita de alienação de bens, ela só pode, como ela é uma receita que entra como capital, ela só pode ser utilizada como despesa de capital, ela não pode usar como despesa de custeio, né? Foi o que o Fernando tinha falado. Com relação à receita patrimonial também, a receita primária que você estava, né? Tá bem querendo saber como é que funciona. Essas receitas de juros, de aplicações financeiras, elas não entram na receita primária, tá? Elas são deduzidas. Além daquelas receitas que o Fernando falou, elas também não entram. Elas não são computadas. Como também, na despesa primária, as despesas de juros e amortização da dívida também não faz parte da despesa primária, que é uma despesa à parte, né? Uma despesa oriundas de financiamento, né? Outra coisa que eu comentei com o vereador Alberto aqui, que eu acho interessante, a gente está voltando nesse assunto, mas é interessante falar, quando nós cancelamos 78 milhões de reais a pagar, a gente fala, nossa, que bom, a prefeitura cancelou. Não é bom, porque olha só, além de financeiramente, orçamentariamente, essa despesa PMT que não foi paga no passado, ela está influenciando negativamente nesse exercício nosso. Por quê? Porque nós estamos pegando um orçamento deste ano, desse governo, e empenhando, usando despesa orçamentária de uma despesa lá de trás. Infelizmente, a gente não pode usar esse empenho do passado. A gente teve que cancelar esses empenhamentos e fazer um novo através de uma dívida confessada. Então, quando a gente fala, nossa, que bom, está pagando PMT, não é bom, porque orçamentariamente e financeiramente nós estamos utilizando o orçamento e o financeiro desse ano para uma dívida que, na verdade, não era para nem ter existido, né? Que dá a impressão que está sobrando 78 milhões, né? Estava empenhado, cancelou, sobrou 78 milhões. Não é bem isso, né? Gostaria de registrar a presença aqui do vereador Marcelo Macedo e também do vereador Dentinho, né? Nessa audiência. Gostaria de fazer alguns questionamentos também, secretário. A gente está vendo aqui, né, principalmente no último quadro, no número 20 aqui, que é exatamente isso, né? Ele mostra ali as despesas que aumentaram, né, em relação a 2021, que o senhor bem explicou exatamente essa questão, né? Que entrou aqui agora as despesas do pagamento dessa dívida, né, do IPMT. Oi? E aí, então, demonstra exatamente essa herança, né? Essa herança aí recebida da gestão passada, dessa dívida gigantesca aí que ficou para a cidade de Taubaté. Gostaria de fazer um questionamento também. Ali na página 9, nós tivemos a parte lá desse cancelado, né? E era exatamente isso que eu ia falar, que era esse empenho cancelado. E também na página 10, o investimento, que eu lembro que a primeira vez que fiz essa apresentação, que falou exatamente dessa mudança de investimentos, que deu um salto muito grande, né? Se eu não me engano, acho que estava previsto 1 milhão e arrecadou, acho que 7, alguma coisa assim, na mudança de investimento, até 300 e poucos %, né? Até a gente fez a brincadeira assim, quem é que faz esse investimento aí? 6 milhões e meio. Vão abrir uma continha para a gente fazer o investimento junto. E de novo, né? A gente vê que também essa previsão também é alta, né? E com um excelente resultado ali. Então, a gente queria só registrar essa questão, né? Que essa mudança na gestão do investimento, o resultado que deu, né? De maior arrecadação para a cidade, tá? Gostaria de abrir a palavra ao vereador Marcelo Macedo. Vai fazer questionamentos? Não, vereador Dentinho? O senhor tem um tempo aí regimental de 10 minutos. 2 horas. Bom dia, presidente Alberto, bom dia, secretário. Sempre sorridente, né? Sempre técnica. Eu estava acompanhando do gabinete, agradeço o Alberto por estar presidindo aí para nós. Secretária, a minha batida é em cima da cultura. Eu não me conformo, né? Não é o governo Saúde, são todos, né? O anterior. Cada ano que se passa, a gente tira mais dinheiro da cultura. Ajuda nós lá, cara. Não faz isso com a gente. O orçamento está assim, a cultura, cada vez que passa, diminuindo mais dinheiro. Tira dinheiro da Elisa, põe dinheiro lá. A Elisa tem dinheiro sobrando. O que mais entristece para mim é cada ano que passa, a cultura ter menos dinheiro para trabalhar. Eu coloquei, acho que até um requerimento para Vossa Excelência,
para que respondessem lá para nós assim, o orçamento desse ano e qual o motivo dele estar diminuindo para o ano que vem e tudo mais. Então, eu peço uma ajuda. A gente está indo atrás de deputados para tentar reforçar o caixa da cultura. A gente sabe, a cultura é importante para nós, como também o turismo. Então, o meu puxão de orelha, você vai me ouvir todos os anos falando da cultura e do orçamento da cultura. No mais, parabenizo o trabalho de vocês, que vocês têm feito, a apresentação didática, né? É quase como uma professora essa daí, menina, eu vou te contar. Tá bom? Parabenizo vocês, o trabalho de vocês. Obrigado. Vereador, só não tinha informação que a Elisa tinha o dinheiro, então agora eu vou pedir para reverem lá, vou falar com o pessoal da PCE e da Cultura para rever um pouco o orçamento e tirar um pouco aqui, vou deixar que a gente vai dar uma olhada. Eu acho que no momento certo aí do orçamento a gente conversa um pouco mais, eu vou também dar uma olhadinha com mais calma, na nossa audiência aí para orçamento a gente vai dar uma olhada e o que está, onde está, houve algumas mudanças aí orçamentárias, mas a gente conversa sobre isso com certeza. E agora com essa informação, eu vou ficar vai ser muito mais fácil. Não, você já adiantou. Mas também não posso resolver o problema, porque senão ele não vai dar mais puxão de orelha, aí fica difícil, entendeu? Obrigado, secretário. Gostaria de pedir também que o secretário pudesse nominar aqui os funcionários da secretaria que estão aqui acompanhando aqui para registrar a presença deles aí. Ela falou que o Dentinho vai estar lá, eu vou de verde, porque não tem... A Vanessa, nossa diretora de contabilidade, a Simone, que também está lá nos ajudando na parte contábil, e o Getúlio, que é o nosso controlador, e é o homem que fica aí de olho em todo mundo aí, porque se sair um pouco da linha, é ele quem puxa a história lá, entendeu? E o Marco, que é nosso diretor aí de finanças, que vocês quase não conhecem, né? E aí, assim, eu brinco muito que são essas pessoas e com certeza os outros que estão lá também que fazem alguma diferença na Secretaria de Finanças, porque a correria é grande, a gente sabe disso, a reclamação também é muita. Havia uma situação de trazer muitas situações que não eram de finanças para finanças, né, que finanças tinham que resolver, e eu tenho feito o máximo possível de jogar isso para fora. Eu não tenho que discutir certos assuntos, eu não tenho que trabalhar certos assuntos, compete a cada secretário na sua atribuição, e eles sofrem um pouco aí porque está no meio dessa mudança de cultura, então muitas vezes a gente tem alguns problemas aí com isso, mas as coisas vão se resolvendo e graças à competência de todos lá a gente tem saído bem em algumas situações, por enquanto. Gente, eu queria aproveitar também para falar que a Elisa comentou sobre os investimentos que estão mais altos. Aí não é questão de puxar saco, não, tá longe disso. Mas eu sei que graças, gente, a uma nova visão que o Fernando trouxe para a gente de administração, que a gente está muito contente, quem tem aprendido muito com ele, e com o excelente trabalho que a diretora de tesouraria hoje, a Márcia Maria, tem realizado. Isso quer dizer porque a Márcia é uma funcionária já de carreira de um bom tempo. Ela não realizava esse trabalho, sim, sempre realizou. Só que nós éramos, assim, um pouco impedidos, na verdade, de realmente ousar em certos investimentos e em visão administrativa diferente. O Fernando trouxe isso, amparou, a Márcia, muito competente também, abraçou essa causa, né, Fernando? E através dessa ousadia deles, dessa visão nova de administrar, essa liberdade que, graças ao nosso prefeito e ao Fernando, deu para a gente trabalhar, o resultado é esse, né? Você vê como as coisas melhoram quando você, funcionário, tem liberdade e pode conversar, tem essa abertura, né, de conversar com o secretário, com o prefeito, dando esse aval para a gente. O resultado acaba sendo positivo, tá bom? O vereador Marcelo Macedo vai fazer uso da palavra. Bom dia a todos.
Na verdade, fazer uma colocação aí para a secretaria que eventualmente envia projetos dessa casa respaldados em lastro financeiro. Eu vou dar o exemplo, o PLC 23 que está nessa casa aqui, que trataria especificamente do aumento da questão dos servidores da área da saúde. E aí, logo após esse projeto estar nessa casa, houve uma decisão do STF, ou seja, ninguém da Secretaria de Finanças tem bola de cristal, mas aí, não, houve uma decisão do STF e o piso não vai ser aumentado, não vai ser mantido, e aí, puxa, vamos retirar o projeto porque não tem dinheiro para pagar. Então a gente se sente enganado, porque foi apresentado um estudo financeiro e a gente está revendo uma série de cargos e funções dentro da prefeitura e a gente precisa fazer com critério isso. Tem referências lá que estão discrepantes, tem a questão da insalubridade que eu tenho batido tanto. O impacto financeiro nem sempre é significativo. Vou dar o exemplo das biólogas. Nós temos 2 biólogas na prefeitura que fazem um trabalho fantástico. Aí, não, então vamos reduzir de 40 para 30 horas. Mas hoje elas já trabalham 50 horas e não recebe hora extra. Aí vão reduzir para 30, ela vai continuar trabalhando sem receber hora extra. Então a gente precisa refazer, e aí faça-se justiça, às vezes não é culpa só da Secretaria de Finanças, mas as secretarias também têm que fazer a parte delas. O prestador de serviço da prefeitura, ele quer receber em dia. Eu não posso cobrar que ele faça tudo que ele tem que fazer se não estiver sendo pago. O Marquinho muito bem falou aí, os servidores de carreira fazem um excelente trabalho, a gente sabe que eles eram tolhidos aí anteriormente. Mas é inegável a situação do IPMT. E isso passava por lá. Isso sempre foi lançado. As pedaladas fiscais que nós estamos pagando aí de 120 milhões, também passou por lá. O empréstimo do CAF sem o seguro, que nós estamos pagando, a conta chegou agora, também passou por lá. Então a gente precisa ficar atento. Eu acho que ninguém é obrigado a cumprir ordem manifestamente ilegal, como a gente está às vésperas da nossa eleição, aí, né, Barreto? Que estão inventando uma nova regra aí, nacional. Eu acho que a gente tem que fazer os apontamentos, sim, e cortar na própria carne às vezes. Porque se não resolver levar para o secretário, leve para o prefeito, traga para essa casa, que aí nós vamos atrás. Porque o papel aceita tudo. Aí depois não bate a conta. Porque para mim essa do PLC 23 não engoli não, porque quem recebe a demanda aqui dos servidores que estão aí para receber o seu dinheiro, e aliás digo mais, nada impede da prefeitura bancar esse piso, porque nós não podemos fazer uma lei vinculada ou ao salário mínimo ou a qualquer outro órgão de entidade de classe. E o aumento ficou um pouco acima, mas que a gente faça as correções com critério. Tem técnico de enfermagem ganhando mais que enfermeiro, tem escriturário, sem desmerecer ninguém, ganhando mais que assistente de saúde bucal, não pode falar auxiliar, eu brinquei com elas, pode chamar de assistente, de auxiliar, o que importa é o reconhecimento e o dinheiro no bolso. Então a gente precisa fazer essas correções. Aí você questiona, não, mas a referência dela é 9 e do escriturário é 11, mas com os 40% vai ficar maior. Os 40% é direito. Se fosse 9, 11, 13, 30, mais 40% por conta da insalubridade. Insalubridade é essa que eu tenho batido aqui. O Ambulatório Municipal de Infectologia, que faz um trabalho maravilhoso na cidade, que eu desafio os senhores a irem lá fazer uma visita e conhecer o trabalho, porque poucos fazem isso. Está lá, tem gente recebendo insalubridade e o escriturário que atende o portador de tuberculose não recebe, porque alguém foi lá e falou que não faz jus. E aí para finanças é confortável, um a menos, vamos economizar. Vamos economizar colocando o pessoal que está lá, que devia estar trabalhando e não está. Eram essas as minhas considerações, presidente. Obrigado, vereador. Passando aqui para a finalização da nossa audiência,
O senhor secretário quer comentar alguma coisa? Não? Como não há mais questionamentos, em nome da Câmara Municipal de Taubaté, registramos os nossos agradecimentos. Muito obrigado a todos que participaram e prestigiaram esta audiência pública e que é um importante instrumento de transparência no orçamento da cidade. Bom dia a todos.